Como Deus te avisa quando você está no caminho errado. Existem momentos na vida em que tudo parece estar caminhando normalmente. As decisões são tomadas, os dias seguem seu curso, os compromissos são cumpridos e o coração se acomoda em uma falsa sensação de paz. Mas mesmo assim, algo lá no fundo começa a incomodar. Não há explicações racionais, não há grandes problemas visíveis, mas o espírito parece inquieto. A oração já não flui como antes. A leitura da palavra perde sabor. E silenciosamente, uma pergunta começa a se formar dentro de nós. Será que estou no caminho certo? Essa pergunta, ainda que silenciosa, é um grito da alma que percebe que algo está desalinhado com a vontade de Deus. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque acreditam que se Deus realmente estivesse desaprovando suas escolhas, Ele falaria de forma direta, talvez com uma voz audível, um sonho nítido ou algum evento extraordinário. Mas a verdade é que Deus, sendo Pai amoroso, fala conosco de diversas maneiras. Ele não se cala diante do erro. Pelo contrário, Ele nos avisa, nos confronta, nos corrige, mas faz isso com misericórdia e paciência, para que o desvio não se torne destruição. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que caminharam para longe de Deus sem perceber. E em cada uma delas vemos um padrão. Antes da queda, sempre houve um aviso. Antes da disciplina, houve advertência. Antes da perda, Deus falou. Ele usou profetas, circunstâncias, sonhos, pessoas comuns e até o silêncio para chamar de volta aqueles que estavam se afastando. E é exatamente isso que Ele continua fazendo hoje. O erro de muitos é esperar que os alertas venham com estardalhaço, quando, na verdade, Deus muitas vezes sussurra. Ele fala por meio da falta de paz no coração, de uma palavra pregada em um culto, de um versículo que salta aos olhos na leitura devocional. Fala por meio de conselhos sinceros, de repreensões amorosas e até mesmo por meio de portas que se fecham repentinamente. O problema não está na ausência da voz de Deus, mas na surdez de um coração que não quer escutar. Quando estamos no caminho errado, Deus nos avisa porque nos ama. Ele não quer que cheguemos ao fim apenas para descobrir que corremos na direção oposta. Ele não deseja que desperdicemos tempo, energia e propósito em trilhas que Ele nunca traçou para nós. Por isso, mesmo quando insistimos, Ele insiste ainda mais. Ele nos cerca com oportunidades de retorno. Ele nos dá sinais. Ele acende luzes vermelhas ao longo do percurso. E se estivermos atentos, poderemos evitar muitas dores simplesmente por obedecer aos seus alertas. Mas é preciso sensibilidade espiritual para entender que nem sempre esses avisos vêm como esperamos. Às vezes, Deus usa até o cansaço emocional como um aviso de que estamos indo além do que Ele planejou. Outras vezes, Ele permite frustrações como forma de redirecionamento. E há ocasiões em que Ele simplesmente se cala, não porque nos rejeitou, mas porque já falou e espera uma resposta nossa. Confiar em Deus inclui confiar também quando Ele diz não, pare, volte ou espere. Nem sempre essas palavras são agradáveis ao nosso ego, mas são elas que nos salvam de quedas maiores. São elas que nos impedem de destruir com as próprias mãos aquilo que Deus estava construindo com tanto zelo. É por isso que este tema é tão importante. Falar sobre os avisos de Deus não é apenas uma questão teológica, mas uma urgência espiritual. Porque cada um de nós está sujeito ao erro. Cada um de nós, por mais maduro que seja, pode se distrair, se empolgar, se enganar. E é nesses momentos que a voz de Deus se torna o nosso maior presente. Ela nos traz de volta, nos reposiciona, nos livra de consequências que não conseguiríamos suportar. Nesta jornada, vamos entender como Deus fala, de que formas Ele avisa e como podemos desenvolver um coração atento para perceber esses alertas.
Vamos olhar para as Escrituras e encontrar exemplos claros de como o Senhor sempre avisou antes de agir. Porque o nosso Deus não é um juiz impaciente que espera o erro para punir, mas um Pai que, por amor, levanta sinais no caminho para nos proteger de nós mesmos. E se hoje você sente que algo não está certo, se o seu espírito anda inquieto, se a sua paz foi substituída por dúvidas, saiba que isso pode não ser uma simples fase emocional. Pode ser Deus te avisando com amor. Volte, reflita, mude a direção enquanto ainda há tempo, porque os caminhos dele são perfeitos, mas os nossos, sem a direção dele, podem nos levar ao vazio. Ao longo das Escrituras, é possível perceber um padrão claro. Deus nunca permite que alguém caminhe rumo à destruição sem antes avisar. Ele não é um espectador passivo da nossa jornada. Pelo contrário, está sempre atento, falando de diversas formas, nos chamando de volta à direção correta. O problema é que, muitas vezes, não estamos prontos para ouvir. Outras vezes, ouvimos, mas ignoramos. Um exemplo muito significativo está na história de Balaão, que tinha uma motivação errada ao se dispor a profetizar contra Israel. Embora tivesse conhecimento de Deus, deixou-se seduzir por promessas de honra e recompensa. Em determinado momento, Deus permitiu que Balaão fosse em frente, mas colocou um anjo em seu caminho. E quando Balaão não percebeu o perigo, foi uma jumenta quem enxergou primeiro e desviou do caminho. Por 3 vezes, o animal tentou evitar o confronto com o anjo, até que, finalmente, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu que estava prestes a colidir com a ira divina. Esse episódio nos ensina que quando estamos cegos por nossa própria vontade, Deus pode usar até o improvável para nos alertar. Ele pode levantar alguém simples, uma situação cotidiana, algo que não chamaríamos de espiritual, para chamar a nossa atenção. E mesmo assim, ainda há quem insista, como Balaão, em seguir seu próprio plano, mesmo depois de Deus ter deixado claro o perigo do caminho. Outro exemplo está na vida de Sansão, que teve um chamado claro desde o nascimento, com instruções específicas sobre como deveria viver. No entanto, à medida que crescia, ele começou a agir segundo seus próprios desejos. Sansão ignorou os avisos e se envolveu com pessoas que não compartilhavam a aliança com Deus. Embora Deus ainda estivesse com ele por misericórdia, o afastamento dos princípios divinos foi gradual e silencioso. O mais trágico dessa história é que Sansão só percebeu que Deus havia se afastado depois que já havia perdido tudo. O texto bíblico diz que ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. E isso nos alerta. Quando insistimos em andar fora da direção de Deus, chega um momento em que a presença se afasta e já não há mais discernimento para perceber. Deus também fala por meio de sua palavra. A Bíblia é viva e eficaz, e quem a lê com um coração sensível sempre será confrontado quando estiver em erro. Às vezes, um versículo específico nos atinge como uma flecha, revelando a exata área da nossa vida que precisa ser corrigida. Mas, se ignorarmos esses avisos, passamos a viver uma fé superficial, onde lemos sem aplicar, ouvimos sem obedecer, e aos poucos o coração vai endurecendo. Além disso, Deus usa pessoas. Ele pode levantar um amigo sincero, um líder espiritual, até mesmo alguém inesperado para nos dar uma palavra de confronto. É claro que nem toda crítica é um aviso de Deus, mas quando várias pessoas nos dizem a mesma coisa, quando há coerência com a palavra, e quando sentimos um incômodo interior ao ouvir certos conselhos, é sábio parar para refletir. Outro sinal muito importante é a falta de paz interior. Quando estamos fora da vontade de Deus, o Espírito Santo começa a se entristecer. A oração já não é mais prazerosa. Os cultos se tornam mecânicos e o coração parece desconectado. Esse vazio espiritual é um dos principais avisos que Deus nos dá. Ele retira a paz, não para nos punir,
mas para nos empurrar de volta para os braços dele. Deus também pode usar circunstâncias. Há portas que se fecham, planos que não avançam, caminhos que se tornam travados de forma inexplicável. Muitas vezes, quando tudo parece estar dando errado, não é o inimigo nos atacando, mas o próprio Deus, tentando impedir que avancemos em uma direção perigosa. No entanto, é necessário discernimento, porque nem toda luta é um aviso, mas algumas são claramente sinais de que estamos forçando uma rota que Deus não quer que sigamos. Além disso, há momentos em que Deus usa o próprio silêncio como alerta. À primeira vista, o silêncio de Deus pode parecer ausência, mas em muitos casos é uma pausa proposital, como a de um pai que já deu todas as instruções e agora espera uma decisão. Esse silêncio é desconfortável, gera dúvidas, mas também nos leva a refletir, a reavaliar, a buscar de verdade. Quando Deus se cala, muitas vezes é porque já falou e nós não ouvimos. No entanto, mesmo com todos esses sinais, muitos escolhem continuar no erro. Há quem confunda persistência com fé, mesmo quando Deus já deixou claro que aquela porta não foi aberta por Ele. Outros se deixam enganar pelo imediatismo das emoções e ignoram o Espírito. E há também aqueles que se afastam tanto que já não reconhecem mais a voz de Deus. Esse é o ponto mais perigoso, quando o coração já não reage, quando não há mais arrependimento, quando os alertas divinos já não causam nenhum impacto. Felizmente, Deus não desiste de nós com facilidade. Ele é longânimo, paciente, misericordioso. Se hoje ainda ouvimos a voz dele, mesmo que em tom de advertência, ainda há esperança. Ainda há tempo de voltar. Ainda há chance de alinhar os passos com a direção certa. O verdadeiro perigo não é estar no caminho errado, mas permanecer nele mesmo depois de ter sido avisado. Por isso, se você está em dúvida, se sente que algo não está certo, se perdeu o prazer na presença de Deus, ou se tem ouvido conselhos que confrontam suas escolhas, pare, reflita, ore com sinceridade. Peça a Deus que revele a você se há algum caminho mau em sua vida. Ele sempre responde um coração quebrantado. Ele sempre mostra a verdade a quem a deseja com humildade. Porque mais importante do que caminhar rápido é caminhar na direção certa. Mais importante do que realizar sonhos é realizar a vontade de Deus. E mais importante do que parecer estar bem diante dos outros é estar em paz com Deus. Ele te ama demais para te deixar seguir rumo à destruição sem te avisar. Mas cabe a você ouvir, obedecer e confiar. Há momentos em nossa vida espiritual em que tudo, por fora, parece estar no lugar. Continuamos frequentando os mesmos ambientes, dizendo as mesmas palavras, mantendo a mesma rotina. Nada de muito errado, nada escandaloso, nada que chame a atenção dos outros. Mas por dentro há um silêncio profundo, um vazio estranho, um desconforto sutil que cresce dia após dia. É como se o coração estivesse tentando avisar que algo está fora do lugar, mas não conseguimos entender exatamente o que é. É nesse exato ponto que muitas quedas começam. Não com grandes erros, mas com pequenos desvios. Não com uma ruptura clara, mas com afastamentos quase imperceptíveis. E mesmo que Deus continue falando, os nossos ouvidos espirituais já não escutam mais com nitidez. O nosso foco já está em outro lugar. A vontade pessoal começa a competir com a vontade de Deus. E sem perceber, começamos a racionalizar tudo. Justificamos atitudes, ignoramos alertas, silenciamos a consciência. O grande ponto de virada acontece, muitas vezes, quando algo que parecia normal ou sem problema começa a gerar consequências inesperadas. Pode ser um relacionamento que, aos poucos, vai drenando sua fé. Pode ser um hábito que começou como distração e se transformou em prisão. Pode ser uma decisão de vida tomada sem oração, que parecia boa,
mas começou a sugar sua paz. E é exatamente nesse momento que Deus grita dentro do silêncio. Ezequias, por exemplo, foi um rei que experimentou o favor de Deus como poucos. Foi curado milagrosamente, teve a vida prolongada, viu o inimigo ser derrotado sem precisar levantar uma espada. Mas, em determinado momento, permitiu que o orgulho entrasse em seu coração. Em vez de manter a humildade, ele exibiu seus tesouros aos mensageiros da Babilônia. Para muitos, poderia parecer apenas um gesto político, um movimento estratégico. Mas, aos olhos de Deus, era um sinal claro de que Ezequias estava esquecendo quem era a fonte de sua vitória. E o mais impressionante, Deus não interveio com fúria, nem enviou uma tragédia imediata. Ele apenas se afastou por um momento para testar o que havia no coração do rei. E ali estava o ponto de virada. O aparente silêncio de Deus, na verdade, era um alerta, um exame, uma forma de revelar algo que nem Ezequias percebia em si mesmo. Deus, às vezes, se cala não porque aprovou nosso caminho, mas porque quer que nós mesmos enxerguemos o erro. Ele não nos trata como robôs. Ele nos chama à maturidade. E essa maturidade espiritual exige sensibilidade para perceber quando o caminho está nos afastando dele, mesmo que continue parecendo certo aos olhos humanos. Outra cena marcante está na vida do povo de Israel durante o tempo dos juízes. Repetidas vezes, eles se afastavam de Deus, buscavam ídolos, ignoravam a aliança, e Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Mas mesmo assim, a cada clamor sincero, ele respondia. O ponto de virada acontecia sempre que o povo finalmente reconhecia: estamos errados, nos afastamos, precisamos de ti novamente. O que isso nos ensina é que o maior aviso de Deus não está apenas nas dificuldades ou nos sinais externos, mas na maneira como o nosso coração reage ao chamado do arrependimento. Quando a consciência ainda dói, quando ainda há inquietação, quando ainda sentimos saudade da presença de Deus, ainda há esperança. Mas quando tudo parece normal e o erro já não incomoda, estamos pisando em um terreno extremamente perigoso. A pior coisa que pode acontecer a alguém não é ser corrigido por Deus, mas não sentir mais falta da correção. Quando Deus nos avisa, Ele está nos amando. Quando nos corrige, Ele está nos acolhendo. O maior perigo não é quando somos confrontados, mas quando já não ouvimos mais sua voz, mesmo que ele continue falando. O ponto de virada é, portanto, um chamado para abrir os olhos, para entender que o amor de Deus é um amor que não nos deixa caminhar tranquilamente para o abismo. Ele nos cerca, ele nos adverte, ele nos permite tropeços, não para nos destruir, mas para nos fazer parar. Porque há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é morte. E Deus, como Pai, prefere nos constranger com sua verdade agora, do que nos perder para sempre mais tarde. Nesse ponto, talvez você se pergunte: será que estou no caminho errado? E a resposta não virá de vozes exteriores, mas da voz suave de Deus dentro de você. Ele não grita para competir com o barulho do mundo, ele sussurra. Mas quem para ouvir, reconhece com clareza: estou fora da rota, mas Deus está me chamando de volta. Voltar nunca é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, porque mais vale um passo na direção certa do que 1000 na direção errada. E Deus está sempre disposto a perdoar, a restaurar, a recomeçar conosco. Basta reconhecer, basta ouvir o aviso. Basta escolher a rota da obediência, porque no fim, o que Ele mais deseja é que caminhemos com Ele, não à frente nem atrás, mas ao lado. Quando olhamos para o agir de Deus ao longo das Escrituras, percebemos uma constante. Ele nunca abandona os seus sem antes dar avisos claros. Mesmo quando estamos distraídos, endurecidos ou convencidos de que estamos certos, o Senhor encontra formas de nos alcançar, e isso é graça, é cuidado, é amor em forma de confronto.
O Pai Celestial não tem prazer em nos ver errando. Não se alegra quando saímos do caminho, mas Ele respeita nossas escolhas, mesmo quando essas escolhas nos afastam dele. Ainda assim, por amor, Ele intervém. Ele interrompe o curso, Ele envia sinais, usa pessoas, circunstâncias, silêncio, inquietações e até pequenas tragédias como ferramentas de misericórdia. Porque permitir que continuemos num caminho errado sem ser alertados seria negligência. E Deus jamais será negligente com aqueles a quem ama. É importante entendermos que nem todo desvio de rota começa com rebeldia aberta. Às vezes, tudo começa com um simples "eu acho que é melhor assim". A vontade de Deus vai sendo substituída pouco a pouco pelos nossos próprios desejos, pelas nossas justificativas, pelas nossas emoções não tratadas. E nesse momento, o coração já começa a se afastar. Mesmo que os pés ainda estejam na igreja, mesmo que a boca ainda ore, mesmo que os olhos ainda leiam a Bíblia. Por isso, a sensibilidade espiritual é tão necessária. Discernir quando Deus está tentando nos frear, quando está nos chamando de volta, é uma questão de vida ou morte espiritual. E não se trata de viver com medo, como se cada erro fosse uma queda irreversível, mas de viver com humildade, entendendo que a caminhada com Deus é feita de ajustes constantes, e cada alerta que Ele nos dá é um convite ao recomeço. A verdade é que todos nós, em algum momento, já estivemos no caminho errado. Já nos afastamos, já endurecemos o coração, já ignoramos sinais. E mesmo assim, o Senhor não desistiu. Ele insistiu, nos cercou, nos fez lembrar de sua voz, trouxe memórias da comunhão que tínhamos antes. E quando finalmente nos rendemos, percebemos, Ele estava lá o tempo todo, esperando que voltássemos. Por isso, se hoje você sente que algo não está bem, se há um incômodo que você não consegue explicar, se os sinais estão se repetindo, se a palavra está confrontando com frequência a sua vida, não ignore. Não endureça o coração. Não racionalize aquilo que o Espírito está tentando transformar. Pode ser que esse seja o último alerta antes de uma consequência maior. Pode ser que esse desconforto seja a última tentativa de Deus antes de permitir que você aprenda da maneira mais dolorosa. Mas também pode ser, e provavelmente é, o início de um novo tempo, o início de uma restauração, o primeiro passo de volta ao centro da vontade de Deus. Porque o maior presente que podemos receber não é uma vida sem lutas, mas uma vida alinhada com o propósito do céu. E esse alinhamento começa quando reconhecemos que erramos e voltamos para os braços do Pai. Nunca se esqueça, quando Deus te avisa, Ele não está te condenando, está te resgatando. O aviso é uma prova de que Ele ainda se importa, de que Ele ainda crê em você, de que Ele ainda tem planos, porque se Ele tivesse desistido, Ele teria se calado para sempre. Mas Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está te chamando. E se hoje você ouve a voz dele, não endureça o coração, porque todo caminho errado pode se tornar certo quando escolhemos voltar para o Senhor. Toda rota desviada pode ser redirecionada, toda vida quebrada pode ser restaurada, e toda história distante pode recomeçar mais perto de Deus do que nunca. Você pode até ter errado, pode até ter se afastado, pode até ter ignorado os sinais, mas enquanto houver fôlego, há graça, e enquanto houver graça, há esperança. Porque o Deus que alerta também restaura, e o Deus que confronta também abraça, sempre.